Seja bem-vindo a mais um episódio do YoungCast. Que alegria receber você por aqui. Você sabe muito bem que algo que eu digo com muita frequência é que a audiência do YoungCast é uma audiência inteligente. São pessoas que elas amam o diálogo e entendem que o diálogo ele é importante, pois ele constrói. Eu fico feliz cada vez que você chega aqui, porque eu sei que eu estou com a minha comunidade, eu estou com o meu povo, a minha audiência que me assiste. Se você está pela primeira vez, aí eu já posso dizer para você que você chegou no canal que nunca mais você vai sair ou deixar de acompanhar. Então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações para você não perder nada. E toda vez que o YoungCast chegar, você será notificado e notificada que o podcast que mais viraliza cortes na internet já está na área, já está no ar. Nós batemos agora no Instagram 1.500.000 seguidores e é claro, é muito mais do que números, né? São pessoas que todos os dias elas são alcançadas pelas mensagens que nós entregamos no Instagram. Então, faça parte você também da nossa comunidade, junte-se a nós e venha todos os dias aprender e ser edificado com o nosso conteúdo. Eu estou recebendo uma querida aqui, eu estou recebendo ela que já nos acompanhava, já nos assistia, a esposa do nosso querido amigo pastor Rony Oliveira, que inclusive a entrevista dele já está disponível no canal, uma super entrevista que o pastor Rony nos deu, e eu tive a oportunidade de sentar com o pastor Rony e falar, cara, agora eu preciso conhecer a pastora Lurdinha. E hoje chegou esse dia, eu estou recebendo ela aqui em nosso estúdio, eu quero que vocês recebam também com muita energia a nossa querida pastora Lurdinha. Seja bem-vinda ao Young, minha amiga. Oh, que privilégio, YoungCast. É um privilégio. Já te falei, né? Em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E hoje foi o tempo que Deus reservou para nós estarmos aqui. E é uma alegria muito grande, eu já sinto a presença Amém. dele, porque tudo que nós vamos falar aqui, quem vai nos conduzir é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Que não Santo. seja nada de nós. Que seja tudo do Espírito Santo. Não vivo mais eu. Mais Cristo. A pastora Lurdinha que veio, ela está muito elegante. Esse é o nível o padrão que eu quero aqui dos convidados do YoungCast. Eu fico muito feliz quando eu vejo os convidados do Young sempre assim, arrumados, né? A gente percebe que alguns convidados chegam e olha, Young, eu trouxe até maquiador aqui, ó, vou colocar a roupa aqui no camarim. Isso denota que realmente as pessoas têm uma visão bem legal do YoungCast e entendem esse podcast aqui como algo importante, né? Colocam as suas melhores roupas. Tá elegante, hein, minha pastora? Então, Deus nos tirou do lixo, Do lixo, né? do Do lixo ao luxo. monturo, né? Para fazer nos assentar ao lado de príncipe. Eu estou na frente de um príncipe, Yang, Amém. né? E essa roupa que você falou que é bonita foi a Karina, um presente da Karina Bach. Querida Karina, muito E a semana legal. que vem vai passar também o nosso podcast lá com a Karina. Já E gravou, já já tá? Uau. gravamos. A semana que vem, ela já me ligou, falou: a semana que vem é o seu, tá, pastora? E eu falei: então vou lá no abençoado ungido e vou com a roupa que eu ganhei de presente. Já veio pronta, né? Já E a veio. maquiagem também foi um presente aí. O Tiago, ele é um maquiador profissional. Ele falou: não acredito, você vai no Yang, ele tem muitos seguidores. O Yang Podcast, aliás, é YoungCast. Aham. É, muitos seguidores ele tem. Eu vou maquiar você para ir lá. Aliás, uma princesa, filha do rei, tem que estar a Uau. caráter. Como é o nome? Tiago? Tiago, grande Tiago, abraço para Tiago você, Moreno. Tiago. Parabéns pelo trabalho aí. Pastora Lurdinha está muito bonita. Foi aprovado? Aprovadíssimo, aprovadíssimo. 67 anos. Ah, não tem, não tem. Eu acho que ela acrescentou uns 20 anos a mais aí nessa conta. Ses- Não, 67 anos. E quem gosta de Botox e faz cada 6 meses é meu esposo. É, o Eu pastor não, Rony gosta. eu não gosto. Eu sou, na verdade, eu sou esteticista Uhum. e eu sempre gosto de coisas mais naturais. Tratar a pele, essas coisas. Legal. Mas ainda não fiz Botox. Agora estou querendo dar umas levantadinhas
porque Deus está abençoando aí. Agora que chegou no 57, agora dá. 67! Eu tô tirando 10 porque a pastora Lourdinha Hum. não aparenta. E assim, é o brilho do Espírito Santo, né? É o que acho que é o melhor que nós temos no nosso rosto, é justamente o brilho do Espírito Santo. Mas vamos lá. Quem é, né? Vamos entrar agora aqui no avião e voltar anos atrás para entender quem foi a pastora Lourdinha. Como foi o começo da sua história, minha amiga? Ian, que eu falo que uma pessoa sem Deus, ela tem uma vida completamente vazia. Sem paz, sem alegria e sem prosperidade. Quando se fala de prosperidade, muitas pessoas pensam dinheiro, Sim. né? Mas nem sempre é dinheiro. Eu falo que é a ausência mesmo de tudo. Uma pessoa sem Deus é a ausência de tudo. Ao contrário da paz, é uma vida tribulada, né? Ao contrário de alegria, uma vida de tristeza. E de prosperidade, ela nem entende sobre o que é prosperidade, né? É a ausência da prosperidade total. E eu era uma menina que não conheço Deus, porque na minha família, na verdade, até hoje, a única que evangélica sou eu. A única. Única. Uma família muito grande, meus pais, meus avós, 12 filhos, Uhum. mas muito íntegros, caráter, 12 filhos. Nunca nenhum deles tomaram uma gota de álcool, nunca fumaram. Então, o meu avô criava assim mesmo, no regime mesmo antigo, que Uhum. filho dele não bebia, não fumava, não ficava em bar. Então, íntegro, honestos, Honesto, sim. mas sem conhecer o principal, que é Deus. Porque nós não vamos para o céu porque somos bonzinhos. Só Jesus. João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade Uau. e a vida. Ninguém vem ao Pai, Se senão não por por mim. mim. O próprio Jesus. Então, pode ser uma pessoa boa, né? Pode ser uma pessoa do mal. Se ele reconhecer Jesus, aí ele é o Salvador. E vocês que vão ouvir, eu não sei que horário, Uau. olha, para de andar por atalhos. Só Jesus é o caminho. Uau. Pare Hein? de andar por atalhos. Atalhos é o caminho da perdição. Você está sempre perdido. Era onde eu andava. Atalhos. Mas a minha infância foi bem complicada, mas eu não vou falar desde o nascimento, porque senão nós não vamos acabar o podcast nunca. Mas eu vou falar que meus pais não tinham condição de me manter, porque minha mãe disse que eu nasci, acho que com 6 meses, porque eu não tinha, do pescoço até a cintura eu tinha pele. Da cintura para baixo não tinha pele. Então eu chorava dia e noite. Como meus pais não tinham condição de cuidar, eles trabalhavam na fazenda, agricultores, Uhum. então eles tinham que ir para a fazenda e não tinha com quem me deixar. Então eles deixavam com a minha tia, que tinha um mercado. E essa minha tia tinha um sonho de ter filhos. E não tinha filhos, já casada há 10 anos. Sim. E ela, então, me falou para os meus pais, não sei por que que a menina chora com vocês, comigo não chora. Mas só que eu chorava demais. Aham. Ela falou essa mentira porque ela queria que os meus pais me dessem para ela. E de fato, isso aconteceu. E quando eu descobri que eles não eram meus pais verdadeiros, Sim. eu já tinha 10 anos. 10 anos? Aí começou as revoltas. Porque eu tinha um cabelo muito grande. E a minha mãe, ela diz, o sol queima os seus cabelos, então eu vou, né? Que a gente fala guarda-chuva, mas para mim era guarda-sol, né? Guarda-sol, sim. Para não queimar os seus cabelos. E as crianças da escola falaram, não é sua mãe.
Eu, como assim? Sua mãe é Antônia Maciel, Modesto Policarpo, do qual eu chamava de tios. Hum, E aí, então, eu perguntei para ela, ela negou de primeira. Ah, essas crianças não sabem o que falam, mas já sabia ler, uhum. fui procurar o registro. E no meu registro estava Antônia Maciel Ferraz, Modesto Policarpo Ferraz. E o nome de quem me criava era João e João, Maria. sim. Então, eu falei para ela: a senhora está mentindo para mim, meus pais são outro. Aí ela falou: ah, vou falar a verdade. Seus pais queriam te jogar no rio, porque você era o patinho feio, você só tinha cabelo, pesava 1 quilo, e eles iam te jogar no rio e eu adotei você. Aí começou os traumas. E eu falo assim, Yankee, que as pessoas são usadas pelo inimigo. Sim. Porque o inimigo por si só, se não tiver legalidade da carne, ele não tem esse poder todo. Ele tem sim esse poder, porque a carne o dá legalidade. Por isso que diz lá em Efésios: resistivos o diabo E e ele ele fugirá de vós. fugirá de vós. Mas a carne é um alimento para ele. Vai deixando ele gigantesco. E essa legalidade da carne Uau. deixou ele gigantesco A para carne é um alimento para ele. isso, para atingir minha vida. E muitos na infância. Porque na infância você ainda não tem uma mente preparada. Você é totalmente infantil, criança. Ali que está começando a formação. E ali o inimigo quer agir. Por isso, hoje mesmo na igreja, no aconselhamento, eu falo: instrui. Não sou eu que estou falando. A Bíblia está dizendo: instrui a criança no caminho que ela deve andar. E hoje, infelizmente, me entristece muito o meu coração, porque eu não vejo criança com Bíblia. Eu vejo criança com iPhone, nos joguinhos, e vendo tantas coisas. E se você perguntar um capítulo, um versículo, elas não sabem. Agora, tudo dos iPhone, tudo, tudo. O meu netinho, com 5 anos, ele falou assim: vó, você quer que eu te ensine você entrar aqui como é que ele usou a frase? Para conectar todos aqui. O que que é isso? Eu te ensino. Olha, Já sabia. sabe mais do que a gente. Mas como que faz isso? Ele, ai, entra aqui, faz isso, isso, isso. Então, olha, eles sabem coisas, né? Porque cresceu muito, né? A gente, a ciência multiplicou de uma certa forma, e também nosso meio de comunicação, que usado para o bem é uma bênção, É. né? Mas também, Usado pro mal. também é uma arma perigosa. Eu falo que pior do que uma arma de fogo hoje é o celular. É o celular. Tanto na mão de criança, como adolescente, jovem e adulto. E eu não tinha celular, mas aí tem outros meios que o inimigo Usa, né? usava. E então, quando eu descobri tudo isso, fiquei uma menina revoltada. E cantava a música do mundo, tipo, eu sou rebelde, porque o mundo quis assim. Não é do seu tempo, tá? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Eu acho que eu lembro. Porque nunca me trataram com amor. E, eu estava dando mais ainda liberdade para o Legalidade, inimigo, sim. né? E então, quando eu fiz mais ou menos acho que era 10 anos, 9 anos para 10 anos, essa minha mãe adotiva começou a ficar doente.
pensávamos nós, né? Olha, o que o inimigo quer, eu já, até o dia de hoje, eu tenho gente que fala, não existe demônios. Ah, isso daí é tudo conto de carochinha. Isso aí é uma historinha de terror. Isso aí é filme de terror. Mas não existe. E os demônios quer mesmo que as pessoas não acreditem que ele existe. Porque aí ele fica mais à vontade ainda, Uhum. né? Mas existe. Sim, o inimigo, de certo modo, ele tenta fazer as pessoas acreditarem que o mundo espiritual ele é irreal, né? Quando, na verdade, ele é mais real que o mundo físico. O mundo espiritual, ele trabalha o tempo Você já todo. teve experiências assim, pastora? Tipo assim, espirituais? J- As mais fortes que você teve? Meu Deus! Meu esposo, acho que contou aqui, ele foi pregar em Santos. Uhum. E quando chegou eu fui para dormir, eu dobro o joelho e fico lá orando. Primeiro eu leio devocionais, a Bíblia, e depois dobro o joelho no quarto. Tranca a porta do teu quarto, fala E com o ora, Senhor em secreto. E eu orando. Aí orando, e a gente na época tinha uma janela muito grande e com uma cortina. E essa cortina começou, sabe, a voar assim, parecendo vento. Aí eu falei, nossa, está aberto. Quando for olhar, estava fechada. Na hora eu fiquei aqueles arrepio ruim. E eu comecei a orar, uhum. orar. No que eu estava orando, eu escutei um vou matar ele. Vou matar ele. Ele não vai voltar para casa. Ele está mexendo comigo. Ele está mexendo com todos os meus exércitos. E eu vou acabar com ele hoje. E aí o mundo abriu assim meus olhos mesmo espirituais e eu vi os demônios rindo, mas dando gargalhada. Aí na hora foi uma luta espiritual, eu falei em nome de Jesus. Você não tem poder para tirar a vida de ninguém. Você pediu para tirar, você podia tocar na vida de Jó? Porque primeiro ele quis que Deus, né? Ah, tira então, Deus, para ver se Jó me serve. Mas Deus nunca tirou, Deus sempre deu. Mas ele falou: Mas eu te dou para você tirar. Mas na vida dele você não toca. Então, a nossa vida, nós estamos vivos, Yang, você está vivo. Elemanchokoderesubiakai. Olha o que o Senhor me mostra de você. Que o inimigo tentou no ventre da tua mãe para você não nascer. Você é um milagre que foi gerado no ventre da tua mãe. O seu nascimento foi um milagre de Deus. Deus o tempo todo ali te guardando, te protegendo. Porque no lado de fora, ao derredor, o inimigo estava dia e noite para que você não nascesse. Porque havia um cuidado especial de Deus, porque o projeto de Deus na tua vida foi projetado dentro do ventre, não somente quando você nasceu, mas o Senhor disse: anjo, você vai acampar o tempo todo para guardar o ventre. Você não foi apenas desejado por seu pai ou por sua mãe. Foi por Deus. Porque Deus ele é onisciente, Uau. onipotente, onipresente. E a sua onipotência, ele sabe de tudo. Ele já sabia no ventre, ele sabia da sua infância, ele sabia Uau. até o dia de hoje. Está escrito Salmo 139. Pode, ele desde do ventre,
ó, só, fala ainda, informe no ventre, você foi tecido pelo Senhor. Mas desde que você era pequenininho, parecia que tudo acontecia com você. Uhum. Parece um imã. Meu Deus, aconteceu isso. Aí tem que correr pro médico. Ai, aconteceu isso. Olha, nossa, mas meu Deus, tudo é com ele. Tudo é com o André. Parece que acontece tudo com o André. Mas o que é isso? Então, já vai, conversa com a sua mãe. Ela vai contar tudo para você. Que você é um milagre de Deus. Um milagre. Uau. E Deus tem te guardado até o dia de hoje. Porque o projeto de Deus, Deus nunca trabalha com projetinho. Eu não gosto nada de coisa de... De coisa pequena. Ai, tem gente que fala, ai, irmãzinha, pastorzinho, Ianguinho. Não, Deus é coisa grande. Deus é grande. E ele é grande. E ele que eleva os seus filhos. Não fala numa grandeza soberba, Sim, sim. né? Mas ele pegou o menorzinho da casa de Jessé. O pequeno. Ele gosta de trabalhar com o pequeno. Porque ele coloca ele, faz ele um grande, mas nunca ele se sente grande. O perigo é de você se sentir grande, superior. Que daí você está dando o lugar que Satanás, ele que se achou assim, né? O todo-poderoso, o grande. Então, aqui é assim, é o Espírito Santo, amados. A Sim, gente sim, está sim. no Espírito Santo, veja, mando fala para você. Mas aí, nesse período de grande revolta, Uhum. a minha mãe começou a falar, minha mãe adotiva, essas vozes. Meia-noite ela falava umas vozes estranhas. Meu pai adotivo falou: olha, sua mãe está doente e você evita ficar perto dela. Ela está louca. E uma pessoa louca mentalmente, ela não sabe o que faz. Para você ter uma ideia, ela ficava nua, saía correndo para as estradas. Nós morávamos numa fazenda interior. E o meu pai me segurava para não ir, e quando meu pai soltava um pouquinho, eu saía correndo e ia com ela. E nesse dia que eu fui com ela, olha aí a imagem. As pessoas são cegos espirituais Uhum. e se dobram diante de imagem e escultura. E ela levava uma imagem, que era a Aparecida que ela acreditava, e na outra mão a faca. E eu atrás, correndo, porque pequenininha, né, 7 anos, correndo atrás dela e ela lá. E fazendo as rezas dela, da Ave Maria, Sim, é lá, lá, católica. lá, 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 rezando a Ave Maria. Uhum. E eu correndo atrás, correndo atrás. Num devido momento, numa mata, ela parou, e eu bem mais atrás, e foi correndo com a faca e com aquela imagem, não soltava. Porque a imagem é o Uhum. mesmo pecado de idolatria, é o mesmo Sim, pecado de de feitiçaria. Ela foi com a imagem Sim. e ali já estava ali como se tivesse uma feitiçaria e Uhum. fortalecida pelo mal. Agora eu vou destruir o projeto de Deus. Vou matá-la. Tipo, já na hora, Mas já... É. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, Quem impedirá? Deus estava operando ali, me dando um grande livramento. E se eu estou aqui hoje, Meu Deus. Elemantoconderebas, Uau. é pela proteção, pela presença do Todo-Poderoso. Você que estão assistindo pode dar um glória a Deus aí. Começa, começa a pensar nos livramentos. Deus, o Espírito Santo vai trazer a lembrança. Tem gente que só reclama e esquece de agradecer. Quanto Deus não falou do livramento com você desde o ventre?
E eu contando aqui agora dos livramentos, nós não temos, Yang, nós não temos, acho que, eu não gosto, ó, tá escrito, Mateus, né, Mateus 7:7, pedi, né, e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, né, mas eu não, é pecado pedir? Não, mas eu acho que a gente tem muito mais motivos de agradecer, o Senhor, Todos os porque dias. quando eu sou grata, É. eu não preciso ficar pedindo, porque o Pai está lá em Mateus 6. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida das flores, né? Você olha para as flores e ela faz uma comparação, né? Uma analogia que o lírio dos campos, a roupagem deles são mais belas que as roupas de Salomão. Quanto mais nós, que somos filhos, o Senhor não vai cuidar de nós. É que hoje está invertido os valores. Se pede mais coisas do que pede a presença. Querem mais coisas do que a presença, mas se buscarmos a presença, não Uau. faltará coisas. Não faltará necessidade. Deus suprirá. Efésios, ele não fala? Quando ele se coloca para orar pela igreja de Éfeso, ele já tem a resposta. O Senhor fará infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Se nós formos intercessores de igreja, intercessores de pastores, sendo sem intercessores e aqui do podcast, pode Uau. ter certeza que eu vou comer do melhor, vou vestir do melhor, vou desfrutar do melhor. É que a versão de valores estão ensinando, instruindo outro evangelho. Agora, ô, pastora, nesse quesito assim espiritual, o quanto é importante as igrejas, porque isso diminuiu muito. Hoje a gente não ouve mais falar de ciclo de oração, sabe? Que, né, eu tô com 30 anos, eu ainda peguei uma boa parte, né, do ciclo de oração, das irmãzinhas, todo dia tava lá orando, reunindo, orando pela família, pela igreja, né, que elas que de fato foram a base da nossa igreja. Por que que diminuiu tanto e qual é o perigo da ausência de mulheres de Deus hoje nas igrejas? Então, como nós estávamos falando que quando eu fui ameaçada pela minha mãe, que na verdade ali não era doença mental, era possessão demoníaca, e que ela soltou a faca e disse: Você não pode matar, eu já comecei a entender o mundo espiritual. E o mundo Hum, espiritual sem círculo de oração, sem uma vida de oração, na verdade, oração é guerra. Oração é combate. Ah, não estão fabricando bombas nuclear? sim, Você tem uma bomba nuclear para destruir destruiu toda a obra maligna, a oração. mas tem algo que impede. Hoje em dia tem um impedimento muito grande para. A gente conhece poucas pessoas que são de oração. Isso há um peso. O inimigo coloca todo o peso para você não orar. Eu fui batizada no círculo de oração, no Espírito Santo. E eles fizeram o círculo de oração. Eu era da Igreja Batista, né? Eu fui 9 anos na Igreja Batista do pastor José Bernardes. Inclusive, hoje ele só vai na igreja para dar estudo sobre missões. Uhum. E lá eu sempre já fui discipulada na escola dominical. E você sabe que Batista é muito seminário,
né? Então, batista, e eu era bastante religiosa. Então, para mim, a igreja certa era a igreja batista, porque era uma igreja que tem todo um discipulado. Para você ser diaconisa na igreja batista, 10 anos. 10 anos. Eu fiquei 9, isso aí Sim. nem Nem, é, diaconisa. Então, sim. e hoje é tudo apressadinho. Chega na igreja, Já nossa, é faz ouvida. 1 ano, aonde que vocês vão me colocar? Que dia que vocês vão me consagrar missionária ou presbítero, né? Então, foi no círculo de oração que eu fui batizada e eu me lembro que a missionária falou assim, vamos dar as mãos e vamos orar. E começou a orar, 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 orar. E no que estava orando, na hora, eu não senti que tinha ninguém ali. Eu senti uma paz. E é essa paz que excede todo entendimento. Uma paz que eu nunca tinha sentido. Só que essa paz era tão intensa. E eu quero Uhum. profetizar essa paz, né? A paz que o Senhor nos dá. Ó, pode faltar coisas, mas não pode nos faltar a paz. E essa paz, quando eu comecei a sentir essa paz, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E aí eu com o olho fechado, eu não suportava a luz. Porque se eu abria, eu ofuscava. Não tinha como. Porque se a gente ficar agora fixando o olho a- o tempo todo na Na luz, luz. já vai começar a lacrimejar seus olhos. E eu não conseguia abrir os olhos de tanto que eu ofuscava. Eu ficava assim, as lágrimas pingavam, eu tentava abrir, eu falei, mas eu nunca vi essa luz. E nesse momento da luz, eu estava dando a mão para essa moça, do lado era minha amiga, e nesse momento eu via pessoas com os pés negros, Uhum. roupas negras, capuz, e pisava no coração dela. Sim. Eu tive uma visão Deus e- te deu, Deus te. naquela E que hora. visão. É. Só que eu não entendia porque essas pessoas de capuz pisavam no sentimento nela. Eu, então ainda não tinha o discernimento. Mas eu contei a visão, né? Eu contei a visão. Depois nós vamos falar o que acontecia comigo na infância, de palavras que saía da minha boca e acontecia. Deus sempre. Ah, então Deus sempre te usou no Tinha, profético. tinha, e eu tinha medo, porque antes eu não conhecia, Aham. era, não tinha Jesus, e eu falava e acontecia. Sim. Contei lá na Karina, a Karina ficou, ah! Né? Então, nesse momento eu contei para ela, passou 2 dias, ela falou, vamos na casa do meu ex-namorado, que ela já namorava uns 5 anos, Uhum. e nós brigamos, vamos lá comigo? A gente já tinha amizade com o ex-namorado dela, e ela também estava indo para a igreja, que ela era mãe de santo, a gente levou. Ela levou tudo, as roupas que ela trabalhava, tudo de mãe de santo, aqueles cordão de mãe de santo. E ela também estava fazendo discipulado comigo e não faltávamos do círculo de oração. Já viu Igreja Batista Círculo de Oração? Que bênção, né? E era a Igreja Batista Renovada. Aí, quando nós chegamos lá, o ex-namorado que ela pensou que ia voltar, e a família todinha já tinha recebido uma nova namorada. E os dois estavam namorando no quarto. Uhum. Na hora daí eu ouvi aquela voz, que é aqui, né? Tem gente que pensa que o Espírito Santo fala aqui, tá? Mas é aqui. O comando de tudo é a mente. E o Espírito Santo falou comigo: olha já como Deus começou a me usar após o batismo do Espírito Santo no círculo de oração. Uhum. Inclusive, na nossa igreja tem círculo de oração, todo sábado, 9h30. Consagração, jejum. E aí, quando eu entendi, ele falou: você viu que estava pisando no sentimento dela?
são pessoas usadas pelo inimigo, pessoas que vivem com mentira, com engano. Foi isso que eu te mostrei. Então, foi no círculo de oração. Então, círculo de oração, depois da Batista, meu pastor foi embora para a missão. E o pastor, que tinha acabado de sair do seminário, bem tradicional. Aí já não queria mais. Ele falou: ó, eu sei que Deus te usa, porque eu cantava no coral e Deus me usava na revelação, nos dons, né, e visão. E eu sei que Deus te usa, mas a gente vai mudar um pouco os costumes da igreja. Que a gente sabe que a palavra de Deus, a doutrina da palavra nunca se muda. Ela é a mesma. Mas Sim. cada igreja tem a doutrina da igreja. Da igreja, sim. Né? Sim. É. Cada igreja. Uma não pode usar calça, outra não pode usar brinco. É a doutrina da igreja. E quem está nela tem que respeitar a doutrina. Porque o crente, para mim, mais rebelde é aquele que fala assim: eu só obedeço a Deus. Mentiroso. Se não obedece. Mentira! É o crente rebelde. Porque se eu não obedeço o meu pastor, o líder da Que eu igreja, vejo. vou obedecer de Gênesis a Apocalipse? É. Eu sou. Estava acontecendo isso lá em Coríntios, né? Eu sou de Paulo. Eu sou de. É, sim. Né? Mas. Divisão, né? Então. Yankee, você sabe qual deles era esses povinhos aí da igreja lá? Qual era o mais rebelde? Qual? O que dizia que não era de ninguém e era de Jesus. Por quê? Porque fazia do jeito deles. Porque tem gente que fala, eu só obedeço Jesus. Por quê? Do jeito dele. Porque se não obedece liderança, não obedece Jesus. Porque ele colocou o Senhor, ele falou o quê para Pedro? Sobre esta pedra edificará a minha igreja. A igreja do Senhor. Mas não tem um pastor? Não tem um líder? Não tem o anjo da igreja? Eu nunca tive problema de obedecer. Inclusive, quando eu fui para a Assembleia de Deus, o pastor Bittencourt era diaconisa, o pastor Bittencourt falou assim para mim. Quando eu fui para lá, primeiro eu fui ser cooperadora, diaconisa, depois de muitos anos, missionária. Mas ele deu uma carta para mim, com a assinatura dele, recomendando eu às igrejas, para que eles me recebessem como missionária. Então, círculo de oração, poucas pessoas, poucas igrejas hoje querem. E você pode ver, hoje o grande congresso, pregador internacional. Aí não tem, aí eles têm que falar, os da casa fiquem em pé. Porque não vai ter aonde colocar gente. Aí agora você fala, não, amanhã é o círculo de oração, hein, amados? Ninguém. É a mesma quantidade, é as mesmas pessoas. Mas vou te dizer algo de Deus. Mas as poucas pessoas têm sustentado em oração um combate direto contra principados e potestade. Quer ter dom? Quer ser transformado? Círculo de oração. Jejum, oração e Bíblia. João 8, 31, 32. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Foi a verdade que me libertou. Aí, eles perguntam... posso contar de uma igreja que eu fui pregar? Sim. Porque você perguntou do círculo de oração. Sim. Fui pregar numa igreja, aí o pastor falou assim, primeiro vamos lá no meu
gabinete. Eu falei, não, acho que é alguma recomendação, deve ter, né, o uso e costume deles aqui. Ele falou, olha, aqui eles não gostam de Bíblia não, viu? Eu, como assim? Não, aqui é revelação. Falaram que você tem dom de revelação, revela todo mundo. Revela aí, fala para o Espírito Santo revelar para você Uhum. a vida de todo mundo aí. E quando acabar eles vão dar muito dinheiro. Quanto mais revelação, mais eles soltam dinheiro. E aí nós fazemos uma campanha de 7, tanto que é culto profético revelação. Quando nós vamos fazer 7, e cada vez vai dar mais. Nós passamos o envelope e aí nós dividimos o dinheiro. Na hora eu pensei, vou sair de fininho e vou embora. Vou embora. O que eu amo, o que me transformou foi a palavra. E aqui não pode, então não é de Deus esse lugar. Porque onde não tem palavra, Uhum. não é uma igreja de Deus. E eles perguntam para mim, pastora, é batista, é metodista, é isso. Por que tanto nome de placa de igreja? Qual é a certa para onde prega a palavra? Se prega a palavra, é a igreja que você vai ser transformada. A igreja mais próxima da Bíblia. Isso! Se não tiver a palavra de Deus, a Bíblia, fuja dela. Pode ter todos os dons. Aí, se não tiver, né, o dom que é maior, que é da palavra de Deus, aí na hora o Espírito Santo falou, não vai embora. E hoje não vai ter revelação, a não ser a minha palavra, que eu vou revelar na tua boca. Aí eu falei, mas que palavra agora, Senhor? Eu tinha estudado uma palavra. E o Senhor fala assim, fala da sunamita. Deu, mas como assim? Ela foi requerer uma palavra do profeta Eliseu. E ela foi lá no Monte Carmelo. E o profeta disse assim para Geazi, desce até ela e pergunta para ela se vai bem o marido dela, se ela está bem e se está bem o filho dela. Porque Deus não me revelou nada. E por que Deus não revelou? A mulher fez por onde subiu, dizem que é mais de 40 quilômetros, os historiadores. Ela teve esse trabalho de ir até o profeta, deixar uma condição de morte na casa dela, mas foi até o profeta e chegava lá, o profeta já sabia. Não, tem coisas que é para nós, atitude de fé. Tem gente que diz que tem fé, mas na hora que está passando por uma dificuldade grande, não exerce a fé. A fé é só da boca para fora. Porque se conhece uma pessoa de fé nos momentos mais difíceis, nas provações difíceis como ela estava passando de morte. Que a prova ela nem contou para o filho dela, para o marido dela. Que a criança estava morta. Então, aí eu preguei, falei, então, Deus não revela tudo. Porque a maior revelação é a palavra de Deus. E hoje Deus mandou pregar nesta igreja a palavra dele. Morte, só Jesus traz vida. E mesmo o profeta, passando a receita para Geazi, não funcionou. Foi o profeta que foi lá, sim, orou, e Deus
realizou o grande milagre, ressuscitando o filho que estava morto. E Meu outra, Deus. profeta de Deus Yang. Sim. O profecia faz o quê? Exorta, consola e edifica. Agora a palavra, oh glória, salva, liberta e transforma. Transformou a minha vida. Uma vida escravizada sem Deus. Transformou a vida do meu esposo. É a palavra de Deus. Então fique na palavra. Mateus 24. Passarão o céu, E a passarão a terra? terra, mas a palavra de Deus não passará sem se cumprir. E, pastora, qual é o conselho, por exemplo, para mulheres que estão passando dificuldade em seu casamento, né, que estão tendo sérias dificuldades, talvez beirando o divórcio? Qual é o direcionamento de Deus? Olha, quando eu vou aconselhar, a gente aconselha casais, nós vamos na casa porque é algo íntimo, e eu falo, amados, primeira coisa, deveria ter pensado muito bem antes de casar. O que está acontecendo hoje com os jovens? Quero casar. Ai, um Uhum. ano, 6 meses, quero casar. Mas o que eles veem em casamento? Sexo, sabe, parece Sair de casa? príncipe, Sim. aquele príncipe vai dar de, ai, aquele príncipe vai me favorecer em tudo, ainda tem o sexo, ai, isso, sabe, uma ilusão, eu acho que é uma ilusão do inimigo, que coloca na cabeça, porque eles só verem isso, não vê as responsabilidades que também o casamento. Então, casa sem a direção de Deus, como eu casei. Casei sem a direção de Deus e não deu certo. Uhum. 3 filhos, né, do meu casamento sem ser crente. Crente não, crente é até o diabo, né? Sem ser Uhum. cristã e Uhum. então não deu certo. Sem Deus não deu certo. Agora, então, já está casados? Como nós vamos resolver O problema o é. problema? Primeiro que eu disse, o problema não é meu, tá? O problema é de vocês. Por quê? Se eu falo, meu Deus, diante disso, não é melhor divorciar? Divorciar, foi a pastora que falou para divorciar, né? Ah, não divorcia. Já conheço, tem um caso de uma pessoa que não fui eu, mas foi um pastor que aconselhou. Eu acredito, se você tiver fé, Deus vai restaurar o seu casamento. Só que ela disse: mas, pastor, eu sou ameaçada de morte todos os dias, pois o marido tacou fogo nela e ela morreu. Então, nesses casos, Yang, eu já falo, já vai diretamente para a delegacia. Você tem prova? Ela mostra toda espancadas, né? Toda espancada, ameaças de morte, levou facada e tudo isso. Daí eu falo, já vai procurar imediatamente. Se já está desse jeito, já está gravíssimo, já passou Sim, da hora de você procurar ajuda na delegacia da mulher. sim. Então, já pensou se eu aconselho uma mulher dessa? Não, você fique na oração que ele vai mudar. Então, tem casos e casos, né? Agora, tem casos que eles arrumam probleminhas. Eles são doentes. Eles não vivem a palavra de Deus. E doente pode curar o outro. Não. Então, marido doente não foi tratado, porque tem casos que eu falo que o tratamento ali é mesmo espiritual, e tem casos que tem que ser tratado mesmo psicologicamente. Tem uma cabecinha toda, precisa de um tratamento, porque precisa ver a vida dele e a vida dela, os traumas, os pais.
Talvez ele leve a mesma coisa dos pais, aquele referencial que ele viu para o seu casamento. Então, tem que conhecer a história, pedir direção para o Espírito Santo, qual é a palavra, e aconselhar na Bíblia. E teve casos que nós fomos aconselhar que foi tão interessante. Da minha esposa até falou assim: não me leva eu para aconselhar. Por quê? Daí ele começou. Ai, porque a minha mulher. Porque primeiro começou ela. Porque meu marido é assim, porque meu marido é isso, porque meu marido é isso. Daí ele falou: ah, seu marido é tudo isso, né? Ah, e você? Como você é? Aí ela: eu tô fazendo a obra, tô indo. Olha, tem um obreiro lá que é uma bênção. E eu, da onde ele vai nas casas, estou indo com ele. Estou fazendo a obra. E olha, meu marido é esse traste aí. Aí ele falou: ah, então, vocês dois são iguais. Vocês dois estão fora da palavra de Deus. Ele, ó, já não tem uma perna. Tá querendo perder outra. Sem perna já é um safado. Imagine com as duas pernas. Falou. E você, desculpa a palavra, mas você, eu na igreja eu vi você paquerando. Falar aí perto do seu marido. Vocês dois precisam se converter. Porque vocês dois estão errados. Então, tem horas que é difícil, porque os dois estão fazendo tudo fora da direção de Deus. E não dá para você massagear, né? Tem muita gente massageando só. Tem que falar a verdade. Tá errado, tá errado. Davi, Natan falou o quê? Do adultério. Ai, né? Ela era muito bonitinha mesmo, né? Ela insinuou. Ai, a carne é fraca. Quando ele contou a historinha, ele estava achando que era outra pessoa, né? Da ovelhinha e tal. Daí falou: é você. Uau. Uau. Dá desculpa para os erros, casais. É ela, é ele. Quer mudar seu esposo? Que a gente fala: ai, transforma meu esposo, muda meu esposo. Eu E na orava verdade sempre: tá. transforma-me, Senhor. Porque a hora que eu for transformada, a hora que eu estiver na vontade de Deus e não na minha vontade, ele é transformado. Uau. Nunca queira transformar o outro. Quem precisa ser transformado sou eu. E quando Davi reconheceu, sou eu mesmo. Eu perguntei, falei: ai, Deus, eu fico pregando sobre Davi, eles me dão esse tema, mas o Davi pecou, hein? Ai, Davi não foi fiel ao amigo, colocou na frente de batalha, foi desleal. E comecei a falar do pecado de Davi, conversar com Deus. Você conversa com Deus, Yang? Sim. Como nosso pai? E conversando com Deus, daí ele falou assim: então, pecou tudo isso. Mas nunca ele falou que era outra pessoa, que o pecado dele é porque, sabe que pessoa coagiu ele, seduziu ele a pecar. Não, essa pessoa sou eu. Esse pecador sou eu. Quem estiver nos assistindo, reconheça agora o seu pecado. Porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, não é só Davi que vai ser segundo o coração de Deus. Nesse momento, Yankee, nós passamos a ser segundo o coração de Deus. Porque ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador que se arrepende, que confessa e deixa. Uau. Oh, glória! Uau. Então, não importa se é homossexual, se é mentiroso. Porque eu falei: engraçado, adultério fica de banco. É o único pecado que põe de banco, né? E o mentiroso não fica de banco. O caluniador não fica de banco,
né? Os inúmeros pecados, porque tem gente que está lá só para destruir obra. Uhum. Era os fariseus. Tem muito fariseu na igreja que está lá só para te derrubar. Só está esperando qualquer coisinha para te derrubar. Você acredita que quando eu fui para a igreja, aí eu saí porque meu pastor foi embora, como eu te disse, para fazer obra missionária, e ficou um pastor tradicional. Aí ele falou assim: nossa, vocês oram, parece da Assembleia de Deus? Uma oração de crente da Assembleia? Se nós somos batistas, tem que ser assim. Ô, Senhor, né? E nós já, ô, Jesus, liberta! E Sim. então, uma oração que eles não... Era diferente. E então, nós fomos para a Assembleia de Deus e meu esposo falou assim: amor, acho que você não vai dar certo na Assembleia de Deus. Daí eu, por quê, amor? Porque eu não quero que você fique feia igual aquelas mulheres. Eu falei, nossa, as mulheres da Assembleia é feia? Ele falou, não, não são feias. Eles têm que andar de coque, não pode colocar maquiagem, não pode colocar um brinquinho, um anel, só a não ser aliança. E os homens tudo de terno bonito, né? E olhando para as mulheres que estão bonitas e não estão nem olhando para a mulher dele. E eu não quero você assim. Mas como na Igreja Batista eu estudava a palavra de Deus e o meu pastor disse assim: se tiver doutrina de uso e costume na igreja que você for, você obedeça seu pastor. Obedeça, Pensei, agora eu estou perdida. Eu não posso ir de brinco. Hoje eu estou usando até com um brinquinho maior para aparecer, mas eu só uso pequenininho, não gosto muito, é minha. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho cabelo grande, era maior. Eu tiro o brinco, meu esposo não vê que eu tirei o brinco. Daí meu esposo, você já tá tirando o brinco? Vai ficar que nem aquelas mulheres? Aí eu tirei o brinco e fazia assim, meu esposo nem percebia que eu estava de brinco. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor tiver algo comigo na Assembleia de Deus, o Senhor vai usar aquela irmã que está com um pezinho a mais e de cabelo, que não pode pintar cabelo também. Todo branco, cabelo. E ela vai falar para mim que eu sou do circo de oração. Olha aí, você perguntando de circo de oração. Que eu duvido. E o circo de oração da Assembleia de Deus não fica na nave da igreja. Fica no banco dos lados. Lá fica as mulheres do circo de oração. E lá no púlpito fica os obreiros. Você já foi, né? Nessa igreja Assembleia, já sabe como que é, né? Sim. E aqui do lado, aqui os jovens, aqui do circo de oração. Eu falei, porque o Senhor não tem nada comigo aqui na Assembleia de Deus. Ninguém vai aceitar se eu falar algo de Deus que o Senhor me mostrar. Eles vão falar que é a Jezabel. Então, aí vem essa mulher marchando. Assim diz o Senhor: Deus te quer nesta igreja. Aqui Deus vai te moldar. Aqui Deus vai te amassar. Porque tu pregava, 1 Coríntios 13, sobre o amor, que tudo vai passar, mas o amor permanece. Mas aqui eu te trouxe, não para tu pregar, mas para tu viver o amor. Porque o amor de Jesus é amar aqueles que não te amam. E aonde você estava, você era muito querida, muito admirada, mas aqui você vai ser rejeitada. E foi. Fui. Aí ela falou, para saber que é Deus, dá a mão. Vamos pro circo de oração. Uau. Deus confirmou. Jesus. E a semana que vem, ensaio do circo de oração. Sim. À noite. Deus confirmou. À noite. Vai eu sem o brinco, sem maquiagem. Aí o Rony de novo. O que você tá com essa cara branca aí? Pálida. Aí passei um pouquinho só, né? Porque tinha que agradar o esposo também, né? E a igreja, quando eu chego lá, vamos lá, vamos fazer a cena que eu nunca mais esqueci. Pai do Senhor. Pai, Senhor! Tirou a mão. Aí eu, meu Deus, vocês nunca vão me aceitar. Aí foi para outra. Do outro lado, não tem uma. Pai, Senhor.
Faz aí, Yang. Não, Pai, Senhor! Aí eu falei, Senhor, eles não vão me aceitar. Daí o Espírito Santo falou para mim, vai dar um abraço nela. Falei, Jesus, Espírito Santo, o senhor tá brincando comigo, né, Espírito Santo? Não faz isso comigo, Espírito Santo. A mulher não quis me dar a mão. O senhor me mandando dar um abraço, ela vai me dar um tapa. Uhum. Vou ser envergonhada aqui no circo de oração. Ele falou, vai me obedecer? Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, ai, é lindo o Espírito Santo. Ele me deu uma ousadia. Uhum. Saiu o espírito de covardia. Que Deus não tem nada com covarde, viu? E quem estiver assistindo, em nome de Jesus, todo espírito de covardia sai, mas o espírito de ousadia Fica. entra. Isso. Porque ousadia é fazer aquilo que ninguém faz. Né? É uma pessoa, vamos dizer meio a palavra meio chola, assim, atrevido mesmo, né? Essa é a pastora Lourdinha, minha amiga. Eu quero te agradecer por esse papo. Eu penso que muitas pessoas serão tocadas, muitas mulheres serão alcançadas. Que Deus continue te usando, né? A gente percebe que a pastora Lourdinha é alguém que tem uma essência de Deus, isso é muito bom. Eu fico feliz quando eu recebo convidados assim, porque eu percebo o quanto esse projeto realmente está sendo relevante, porque nós estamos trazendo pessoas de Deus aqui, pessoas que realmente têm intimidade com Deus. Minha amiga, muito obrigado pela entrevista. E resumindo, quando eu Sim, abracei a mulher, ela chorou. ela começou a chorar e disse: a única coisa que eu precisava era de um abraço. Eu não tenho um abraço em casa, eu não tenho um abraço de filhos, e a única coisa que eu precisava. Quando eu volto no outro ensaio, uma Bíblia aqui, outra Bíblia aqui. Ela: Irmã Lourdinha, você vai sentar do meu lado. Guardei para você. E a outra: não, ela vai sentar do meu lado, porque eu guardei para ela. Não, eu sento um pouquinho aqui, eu sento um pouquinho aqui. Então, resumindo, esse é o nosso Yankee Cast. O amor quebra qualquer barreira. Então, que nunca falte para nós o amor. E de uma outra próxima, nós vamos falar das minhas viagens missionárias para fora do país. Isso. E vamos contar o milagre que Deus já ressuscitou de cego de mais de 30 anos e pelo poder da oração ele voltou a enxergar. Aí nós vai ter outro tema. Jesus é o mesmo que opera milagres. Uau! Essa é a pastora Lourdinha. Para você que quer seguir a pastora, qual é o Instagram? É PRA, que é pastora, né? Lourdinha, em PRA todo. Lourdinha. Em todo, tanto no YouTube, Instagram, TikTok, tudo. TikTok, tudo. É a mesma. PRA. Eu vou facilitar, eu vou deixar na descrição o Instagram, as redes sociais da pastora Lourdinha. Segue ela lá, acompanha os conteúdos, tudo aquilo que a pastora vai postar. Você vai ser fortemente edificado. Os cortes a gente vai liberar para vocês no Instagram, então vocês vão poder acompanhar os cortes aí do Instagram. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Tudo tá aqui embaixo. Todas as redes sociais da nossa convidada estarão aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse foi mais um episódio do Yang Cast e eu quero desejar que você maratone o Yang por hoje, porque tem várias outras entrevistas para você acompanhar aqui em nosso canal. Deus abençoe! Em nome de